Oi, Shirley, tudo bem? Agora que eu vi seu rostinho aqui, que você apareceu para mim. Só um minutinho que o pessoal tá chegando. Aí a gente já começa, tá? Eita, Vani, Oi. é, é bom, né? Existir essa lei e tal, né? Só que tem umas coisas, muita coisa assim, meio que atrapalhou um pouco também, né? Tem. Sei lá, limitou demais os pais, né? Igual assim, que mal tem você esperar 16, 17 anos para poder trabalhar? Como assim, né? É uma das coisas assim, as leis existem, mas é muitas coisas que a gente engole, né? Não que aceita, né? É. Ô, Ana Paula, é um direito, né? A gente sabe disso, mas você sabe que eu também tenho algumas restrições. Eu acho que seria importante que houvesse um equilíbrio, né? Entre E, obrigar a criança, né? Dar esse direito para a criança estudar, fazer isso como obrigação, mas deixar ela trabalhar também. Porque hoje, o que que a gente observa na geração dos anos 90, né? Que estão agora no mercado de trabalho? São pessoas que não gostam de trabalhar, né? hum, É aqueles funcionários que custa, né? meio Pegar que no pega no tranco. Isso, custa pegar no pé. Gente, isso é péssimo. doente. Eu acredito que seria necessário, sim, a gente trabalhar essas duas frentes. É, eu analiso assim pelos meus pais, os nossos pais. Olha que geração mais forte, até mais que a gente. Agora, olha a geração que está vindo. Está muito a desejar, meu Deus, não é culpa deles. São leis que tá vindo aí, que foi chegando, os pais teve que ir se readequando, né? E está virando uma bagunça, né? Tá virando uma bagunça, exatamente. Você sabe que, e é interessante vocês mencionarem isso, porque existem estudos mostrando qual que é o impacto dessas leis nas gerações. Se alguém tiver curiosidade depois, procura no YouTube palestras sobre gerações, né? Eles falam a geração X, geração Y, as várias gerações que tiveram. E essa geração dos anos 90, eles chamam de millennials, né? E eles falam, e uma das características mais fortes dessa geração é justamente isso, são pessoas que, agora que estão no mercado de trabalho, os empregadores, né, os chefes, estão tendo muito problema com esses funcionários. Porque são pessoas muito melindrosas, que tudo quer largar o emprego, acho que não precisa trabalhar. A gente vê também uma mudança que são filhos que não saem de casa. Então, são várias consequências. Você vê, assim, muito jovem hoje, de 20, 30 anos, que até hoje são sustentados pelos pais, não tem aquela vontade de trabalhar, acha que é obrigação dos pais sustentar. É uma coisa geracional. E essa mudança veio muito atrelada com essa diferença na criação, né? Então, assim, Pois tem é, pontos positivos, mas também tem pontos que não são tão positivos assim. Hum, E a gente verdade. acaba tendo que aceitar, porque se você for contra, você ainda pode ser processado e tudo mais. então, Isso é ruim, exatamente. Mas fazer o quê? Vamos voltar então, né, meninas? Agora que todo mundo entrou, falar sobre mudança, outro direito, né? Que é o quê? O direito a lazer. E esse direito que a criança tem a lazer é importante, porque hoje a gente tem muitos órgãos públicos, né, como por exemplo o SESC, que está sendo construído aqui em Franca, que são centros públicos específicos para isso, para você ter o direito a lazer, a cultura. O SESC e várias outras entidades, né, existem programas assistenciais voltados para isso, para ter direito a lazer. Isso é importante, mas isso é uma realidade que a gente vê. E outra realidade que a gente observa é o quê? Aquelas crianças
que às vezes vocês vão cuidar individualmente, né? Não em creches, mas um atendimento mais diferenciado, que a gente observa o quê? Os pais, atualmente, né? As crianças de hoje, eles colocam tantas atividades, por exemplo, criança vai para uma escola integral, tem inglês, tem natação, tem futebol, tem balé, tem tanta atividade que a gente não vê os pais dando tempo de lazer para essa criança. Tempo para a criança ser criança, né? Ela já tem uma agenda muito lotada. E às vezes, quando a gente vai ser cuidador ou vai auxiliar no cuidado dessas crianças, a gente trazer esse alerta para os pais, tá? Dar um tempo para esse lazer, para a cultura, para a criança poder ser criança. A gente está vendo, nós falamos das crianças, né, dos anos 90, a diferença que a gente vê hoje, e as crianças dessa nova geração, né, pós 2000, 2010, a gente já está vendo uma outra mudança. São que elas ainda não cresceram, né, elas estão ainda adolescentes, são adolescentes com muitos problemas emocionais, já muito estressados. A gente está vendo o quê? Muitas crianças que estão tão estressadas porque elas não têm tempo, elas já têm uma rotina muito cheia. Isso é muito prejudicial para elas também, tá? Mas os efeitos que isso vai ter nos adultos, só daqui a alguns anos para a gente ver. Os efeitos psicológicos, né, que a gente vai observar. Outro direito das crianças, qual é? Direito à liberdade. Infelizmente, algumas crianças são privadas da sua liberdade, tá? É muito triste a gente ver essas coisas acontecendo. Nesse período de pandemia, parece que floresceu mais esse problema, ou pelo menos estão havendo mais reportagens sobre esse tema, de crianças que são presas mesmo, acorrentadas dentro de casa, são deixadas em barril, de castigo. Isso é muito sério, gente. Isso é o quê? Privação da liberdade da criança. Claro, criança não vai poder fazer só o que quer na hora que quer, né? Ela precisa de disciplina, ela precisa ali de um pulso firme. Mas ela tem que ter esse direito à liberdade, tá? É muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Tem que doer na gente, né? Eu falo, quando a gente vê esse tipo de reportagem, não dói na gente, tem algum problema, mas a gente tem que estar muito, muito ligado a isso, tá? A gente vai ver depois quais são as consequências de quando esses direitos são privados, tá? Quais são as consequências quando a gente priva a criança desses direitos? Outro direito dela, direito ao convívio familiar. O que é o convívio familiar? Está com a família. É um direito da criança, é um daqueles direitos, né? Assim como a gente viu vários direitos dos idosos que não são cumpridos. Infelizmente, às vezes as famílias não dão atenção para suas crianças, ou quando dão, eu falo que é aquela atenção de péssima qualidade, né? É você estar com a criança, mas está no celular, está no tablet, está jogando jogo. Você está fisicamente com a pessoa, mas você não está ativa lá, né? Você não está ali, de fato, acompanhando e dando atenção. E isso vai refletir quando? Lá na fase da adolescência. Por quê? Porque quando o adolescente chega na adolescência, normalmente ele já se fecha, aquele vínculo, né? Quem aqui tem filho adolescente ou está convivendo com isso percebe. Na adolescência eles já se fecham, né? A tendência deles é mesmo se distanciar. E se não foi feita uma base de comunicação muito forte na infância, é onde os adolescentes ficam rebeldes, você não consegue mais controlar. O adolescente, normalmente, ele passa por muitas questões devido a mudanças no corpo que acontecem, mudanças psíquicas que acontecem, e eles já se distanciam. O que a gente observa em muitas famílias
é o quê? A família não consegue ter contato com esse adolescente, mas a cuidadora consegue. E por que que isso acontece? O adolescente respeita muito mais o cuidador, aquela pessoa que está na casa trabalhando, do que a própria família. Porque quando a família está com essa criança, ela não dá atenção, ela não brinca, ela não passa tempo de qualidade. E às vezes o cuidador vai fazer isso, né? Vai procurar desenvolver atividades, passar tempo. Então, quando essa criança cresce um pouquinho, que está na adolescência, ela tende a respeitar muito mais essa pessoa que passou tempo com ela na infância, tá? Então, a gente tem que fazer isso, desenvolver atividades. Essas atividades, né, de educação, de desenvolvimento da criança, nós vamos ver elas lá no último módulo, tá? Atividades físicas e recreativas. A gente vai ter vários módulos falando só de sugestões de atividades para a gente passar com essas crianças, tá? E, por fim, a gente tem o direito à alimentação, tá? E quando a gente fala de todos esses direitos, principalmente o da alimentação, são direitos que não beneficiam apenas as crianças, tá? Vai beneficiar também quem? Os pais, porque vão ter ações políticas, né, socioeducativas, de proteção da criança e, consequentemente, a família inteira vai ser beneficiada. A gente observa nessa pandemia uma grande preocupação foi o quê? Oferecer a merenda para essas crianças. Porque algumas crianças, era a única alimentação que tinha seria merenda escolar. Então, hoje as escolas abrem para a criança poder ir lá, pegar a merenda, e é uma triste realidade de alguns, essa merenda vai ser a alimentação da família toda, principalmente agora que a família está sem renda, tá? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque isso vai impactar a criança que a gente vai cuidar, né? Então, às vezes elas estão revoltadas, elas são crianças sofridas, a gente precisa entender o ambiente social que essa criança está inserida, tá? Então, as medidas protetivas, elas são uma forma de resguardar a família, tá? Tudo isso, todos esses direitos que a gente viu, vai, então, proteger a criança e a família, seja essa família natural ou família adotiva, tá? Tem os mesmos direitos, não importa se a criança é adotada ou se a criança é uma criança natural. Ou mesmo se essa criança está sob a guarda ou tutela de alguém, tá? Então, aqui entra também quem? Aquelas crianças que vão para lares, né, sociais, às vezes a família perde o direito de ter a guarda dessa criança. Quem fica com a guarda da criança é quem? O Estado. O Estado também tem que cumprir todos esses direitos, tá? E as medidas socioeducativas são uma forma de punição para jovens que cometem erros, que infringem leis impostas pela sociedade. Aqui a gente entra num grande debate que é até quando uma criança não é responsável por seus atos, tá? A gente viu que esses direitos são garantidos até os 18 anos, porém, como houve um aumento dos jovens infratores, né? Eles baixaram a maioridade penal para os 16, né? A partir dos 16, alguém pode ser penalizado pelos seus atos. Porém, geralmente, eles sofrem o quê? Medidas socioeducativas, eles vão ter que prestar algum tipo de serviço social, alguma coisa para serem responsabilizados. Aí, a gente tem que tomar muito cuidado com você ser responsável legal de alguém, tá? Porque às vezes a gente começa a cuidar de alguém, se apega muito, fala, eu quero cuidar. A partir do momento que você é responsável legal por alguém, o que essa pessoa faz abaixo dos 16 anos, os pais são responsáveis por aquilo. Ou o pai adotivo, ou quem tem a tutela dessa criança, tá? Então, se essa criança comete um crime,
quem paga pelo crime são os pais, tá? Claro, dentro de, né, se a criança foi consciente, se ela fez isso estando ciente do que ela estava fazendo, a penalidade vai sobre os responsáveis legais, tá? E a partir dos 16 até os 18, eles passam por medidas socioeducativas, tá? Então, quais são algumas infrações, né, que a gente pode observar e a gente observa muito? Negligência da família, tá? Aqui a negligência não é só não dar atenção, tá? Mas a negligência vem como, por exemplo, se você está cuidando de um bebê, não trocar fralda, deixar passar fome, criança, você deixar em casa trancado sem supervisão é uma forma de negligência, tá? Se acontecer qualquer incidente, por exemplo, deixei meu filho em casa, lá e fui no mercado ou fui em algum lugar, deixei ele sem supervisão e acontecer algo, você vai sofrer uma ação de negligência, porque essa pessoa ela é incapaz, tá? Abaixo dos 16, ela é considerada incapaz. Então tem que ter alguém supervisionando essa criança, tá? Outro tipo de infração que a gente observa, exploração sexual de crianças e adolescentes, também é muito sério e tem penalidades, tá? Exploração de trabalho, que é aquela questão que a gente estava discutindo, né? Se é pertinente ou não. Deixa eu só deixar a Tamara entrar. A Tamara está entrando agora? Tá. Deixa eu só pôr aqui presença para a Tamara. A exploração do trabalho, né? Por mais que haja leis, a gente vive, né? Todas nós vivemos numa região muito privilegiada, que é a região sudeste. Mas quando você vai para regiões como Norte, Nordeste, isso ainda existe muito forte, exploração do trabalho. A gente vê crianças muito jovens tendo que trabalhar para sustentar mesmo e fazendo trabalhos de adulto, né? Então, isso também, a família e o cuidador também pode ser penalizado, tá? Violência contra a criança, que a gente precisa estar muito atento, tá? Principalmente porque antigamente o que era disciplina, hoje passou a ser violência, tá? Então, bater, gente, agressão, é uma infração do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E o que que eu considero violência, então? Agressão, principalmente isso aqui que a gente está vendo, ó. A partir do momento que a criança, a partir do momento que a criança fica nesse estado, é agressão, tá? Então, a disciplina hoje, a gente vê que ela deve ser fornecida de outras formas, né? Como que os pais estão disciplinando os filhos hoje, desde que esse estatuto entrou em vigor? Não através de punição, mas né, punir, bater e tudo mais. Mas privando a criança de algo que ela gosta. Por exemplo, a criança fez uma arte, ou desobedeceu, ou fez alguma coisa que não deveria. Como que é feita a educação? Você conversa, né? Explica para a criança por que ela foi errado, por que ela não poderia ter feito aquilo. E fala assim, o que ela gosta? Ela gosta de jogar, mexer no celular. Então você vai ficar tanto tempo sem mexer no celular. Lembrando que a punição, gente, ela deve ser feita de acordo com a idade, tá? Então, é diferente eu punir uma criança de 4 anos de um adolescente de 15, né? O tempo de punição é diferente. Existem orientações, né, para quem for trabalhar com criança, que fala quanto tempo eu posso deixar, por exemplo, no cantinho da disciplina, né? Isso lembra muito aquele programa que tinha de educação de criança. A criança fez algo errado, principalmente quando ela é muito pequenininha, o que você vai fazer? Coloca ela num cantinho e fala, você vai ficar aí de castigo, sem poder levantar por X tempo. Quanto que é esse tempo? Esse tempo vai ser de acordo com a idade. Quanto menor a idade, menos tempo.
conforme ela vai crescendo, o tempo é maior. E depois que ela já está ali a partir dos 7, 8 anos, aí a gente passa a privar ela de algo que ela goste, seja um jogo, seja um brinquedo, assistir televisão, brincar com os coleguinhas. Então, essa é a forma de disciplinar, tá? A gente, principalmente como cuidadores profissionais, a gente nunca deve adotar esse tipo de disciplina através da violência, tá? Nunca. Jamais. O que mais que a gente tem que tomar cuidado, então? Discriminação, que é especialmente importante quem vai trabalhar em creche. As crianças e os adolescentes, elas não podem ser discriminadas. Qual pode ser o tipo de discriminação? A gente viu naquele slide lá atrás, não viu? Discriminação por raça, cor ou classe social. A gente não deve discriminar a criança pela cor da pele, favorecer a criança porque ela é rica ou porque ela é pobre. Não, a gente tem que tratar, principalmente quando a gente está em lares, né, trabalhando em creche ou algo do tipo, dar atenção de forma igual ou equitativa, né, que eu não gosto muito desse termo dar atenção igual, eu acho que a atenção ela deve ser equitativa. O que é uma atenção equitativa? Eu vou dar de acordo com a necessidade. Até quem estuda sobre o SUS fala que o SUS não dá um atendimento igual a todos, ele dá um atendimento de acordo com a sua necessidade. O que isso quer dizer? Uma pessoa que chega reclamando de uma dor na UBS, ela é atendida da mesma forma que a pessoa que levou um tiro? Não. O SUS dá prioridade, dá um atendimento de acordo com a necessidade de cada um. A atenção à criança e ao adolescente deve ser igual. Então, como que eu vou, se eu estou trabalhando numa creche, como que eu vou dar atenção? Vou dar atenção de acordo com a necessidade de cada um. Então, se eu tenho uma criança que ela já desenvolveu, ela está ela está melhor desenvolvida em algum aspecto, eu vou dar atenção para alguém que não desenvolveu ainda aquela habilidade. Mas isso não quer dizer que eu vou desprezar o outro, mas eu vou dar atenção de acordo com a necessidade de cada um, tá? E, por fim, algo que eu não posso também fazer atos de crueldade. São aquelas coisas, por exemplo, de liberdade que a gente mencionou, né? Deixar acorrentar a criança, deixar a criança passar fome, deixar a criança presa num barril, não deixar a criança tomar banho. Tudo isso são infrações. E, principalmente, essas 6 ações que a gente viu. Vocês acham, se vocês fossem esse bonequinho aqui, essas ações, elas devem ser punidas ou elas devem ser perdoadas? O que vocês acham, meninas? Podem ativar aí o microfone de vocês. O que vocês acham? Deve ser Essas ações da pessoa tem que ser punida, né? Se ela foi negligente. Tem que ser punida, né? Porque dessa forma, né? Tem que Então, ser punido, sim. Tem que ser punido. Punida. E a punição, gente, principalmente quando a gente fala nessas 6 características aqui, a pessoa, ela é punida, tá? Ela tem que responder legalmente, a pessoa vai sofrer punição judicial por fazer qualquer uma dessas 6 atividades aqui contra a criança, tá? Fazer maltratos, né? Principalmente maus tratos, é muito triste. Criança que sofre maus tratos é muito doloroso. E isso vai gerar cicatrizes, não só físicas, mas emocionais para essa criança a longo prazo. Quando a gente observa aí adultos, né, problemáticos, adultos que sofrem, que tem algum tipo de transtorno, às vezes esse transtorno é consequência da forma como ele passou a infância. Então, essas cicatrizes da infância, às vezes vão ser manifestadas só na vida adulta. Por isso que a gente tem que dar muito carinho, muita atenção a essas crianças, tá?
Qual que é, então, a função e o dever da família? Seja família mesmo, a família adotiva ou o poder do Estado. Qual que é a função deles? Sustentar, educar e zelar por essa criança e esse adolescente, tá? Essas são as 3 principais deveres da família: sustentar, educar e zelar, tá? E toda criança, pessoal, ela tem direito a crescer num meio familiar com estabilidade emocional, social e econômica. E aqui a gente entra numa questão muito polêmica, né? Porque o que é estabilidade emocional, social e econômica para mim, às vezes não é para vocês, né? É onde a gente tem uma grande variedade aí de criações, cada um cria, né, sua família, seus filhos, da forma que acha correta, mas um mínimo de estabilidade emocional, social e econômico tem que ter, tá? Para você ter direito para criar uma criança. E quando a gente fala disso, às vezes vocês, né, que vão estar trabalhando, principalmente em creches, né? Porque quando você trabalha com uma criança específica, né, no lar, acolhendo uma criança, você percebe que, no mínimo, uma estabilidade econômica e social essa família vai ter, porque ela te contratou para cuidar da criança. Agora, quando você trabalha em creches, você já fica em contato com crianças que às vezes não têm isso. Que às vezes a estabilidade emocional e social que ela vai ter vai ser vocês. Então, você vai ser o centro de referência dessa criança. A educação e o zelo, às vezes, vem só da tia da creche, né, que eles chamam, só dessa atenção. Então, gente, quem for trabalhar com esse público, dê muito carinho para essas crianças, tá? Tenha muito cuidado com a forma como vocês vão lidar com elas, porque vocês muitas vezes vão ser a referência dela e vocês vão ter impacto direto no adulto que a gente vai observar ali, tá? E se em qualquer forma eu observar, olha, esse educar, zelar e sustentar não está sendo feito, a quem a gente deve recorrer? Quem que vai fiscalizar? Quem fiscaliza é o Conselho Tutelar, tá? Função do Conselho Tutelar é garantir que a criança e o adolescente tenha todos os benefícios impostos pela lei. E se a gente vê que, se o Conselho Tutelar, né, observar que tem um grupo sofrendo, que não está sendo feito isso, que a criança está de alguma forma correndo riscos, é o Conselho Tutelar que vai entrar em ação e tomar as atitudes cabíveis, tá? O que a gente tem, às vezes, um preconceito? Achar que função do Conselho Tutelar é tirar a criança da família. Não é essa a função do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele vem muito mais para dar amparo, para dar sustentação e dar orientação para essa família. Assim, não, ó, essa forma que você está fazendo não pode. A última ação do Conselho Tutelar é tirar a criança daquela família. Antes, eles vêm muito mais com um papel educativo, de conscientização da família. Às vezes tenta direcionar, se a família não está tendo condições financeiras, cadastrar essa família em centros de apoio, lugares onde essa criança pode sim receber o apoio necessário. Essa é a primeira ação do Conselho Tutelar, tá? E se vocês presenciarem, né, algum tipo de infração, gente, não deixem de relatar isso ao Conselho Tutelar, tá? Em Franca, para quem quiser anotar aí, Franca, o telefone do Conselho Tutelar. Eu tô vendo que tem umas aí que estão com lápis e caneta. 3701 6677.
3701-9677. Telefone do Conselho Tutelar. Eles também atendem no telefone 3721-4894. São os dois telefones que atendem aqui em Franca, tá? O Conselho Tutelar. Tavane, repete o primeiro para mim de novo. 3701-9677. Obrigada. De nada. Então, pessoal, qualquer problema com crianças, tá vendo que a criança está sofrendo algum tipo de, seja dessas negligências que a gente viu aqui, seja que alguns desses direitos não estão sendo respeitados, a gente tem que comunicar ao Conselho Tutelar, tá? Essa denúncia, ela é sigilosa, tá? Você não precisa se identificar, mas é importante que a gente tenha esse papel e essa conscientização, certo? Com respeito à criança e adolescente, meninas, ficou alguma dúvida? Vanessa, Joana, Luciene. Nenhuma. Deixa eu ver quem mais tá com a carinha aqui. Shirley, Aparecida, Jussara. Tudo certinho? Para mim tá tudo certo. A minha câmera não tá abrindo, Tavane. Essa lei eu já estava ciente, porque a minha menina participou sempre de reuniões, essas coisas sobre a criança e adolescente. O estatuto. Que bom. Isso é muito bom, Joana. Ela participava, ela ia. Sempre, às vezes eu falava alguma coisa, ela falava assim, mãe, não é assim, a criança, ela tem os direitos dela. Sabe? Aí eu falava assim, ai. Ela sempre participava dessas reuniões, ela sempre ia. Uhum. Não, é importante, principalmente... Porque eu sempre dava assim... não é importante, principalmente assim, porque Pode falar. de agora, nós estamos ainda no primeiro livro, mas a partir do segundo, é importante que vocês já vão tendo em mente o caminho que vocês vão querer seguir como profissionais, né? Se vocês vão querer especializar em cuidar de idoso, eu sei que tem algumas aqui que gostam de criança, vão querer ir para essa vertente, então vai depender do caminho que cada um escolher, onde vocês vão se aprofundar, tá? Se o foco de vocês é trabalhar com idoso, então eu preciso estudar mais o estatuto do idoso. Ou não, eu gosto muito de criança, então eu tenho que saber do estatuto da criança e do adolescente. Então vai depender de cada uma, tá? O que vocês vão trabalhar. Eu gosto das duas áreas, porque são pessoas indefesas. São. E agora, Joana, a gente vai falar de um outro grupo de pessoas que também são indefesas, que é quem? As pessoas que possuem... mais ainda. São mais ainda, exatamente. Pessoas que possuem algum tipo de deficiência, tá? Assim como tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, tem também um estatuto só para pessoas com deficiências, tá? Esse aqui é a carinha dele, tá? Se alguém depois quiser pegar para ler. Domingo, depois ali do almoço de família, até começar o Fantástico, aquele prazo que não tem nada interessante na televisão. Você está querendo dormir e não consegue, pega lá o estatuto para ler, tá? Para vocês se aprofundarem aí nessas informações. E esses livros tem em qualquer livraria, Tavane? Tem em qualquer livraria e você consegue também, Joana, baixar ele gratuito pela internet, tá? Ai, que... Não, você não precisa nem comprar. Você coloca lá, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você consegue baixar no celular gratuitamente. Nossa. Não precisa nem comprar. Eu vou fazer e mandar imprimir para mim. Eu não sei se vai ficar mais barato. Dá uma pesquisada antes de imprimir, que como são livros bem... Dependendo, né? Alguns são mais grossinhos, outros são mais finos, às vezes até compensa comprar. Dependendo do preço que você encontrar. Mas faça a pesquisa antes, tá? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
principal lei base é a Lei 10.098, tá? De 2000. Essa lei de acessibilidade é a lei que vai basear todos esses direitos, tá? Da pessoa com deficiência. Essa lei ela é muito importante porque antes disso, as pessoas com deficiência, elas eram vistas como pessoas incapazes. E quando você tinha alguém com deficiência, essa pessoa, infelizmente, ela estava condenada ao quê? Ficar presa dentro de casa, a não ter acesso a nada, né? Elas não tinham acessibilidade a nada. Então, era uma pessoa que simplesmente nascia e ficava esperando o dia de morrer. Não tinha perspectiva. E você vê assim, essa lei, principalmente a lei de acessibilidade, ela é uma lei nova, né? Ela é de 2000. E a partir daí, a gente observa o quê? Que a pessoa com deficiência, ela passou a ter muitos direitos, tá? Existia antes disso, porque a lei de acessibilidade, ela é a concretização de direitos que já vinham sendo trabalhados há muito tempo. Os lares e abrigos dessas pessoas já vinha trabalhando muito em termos assim de procurar que a pessoa deficiente ela tivesse acesso a várias coisas, acesso a vários serviços e empregos. Porém, com a lei de acessibilidade isso se tornou muito mais concreto, tá? Todo esse empenho dos profissionais da pessoa deficiente ter esse direito, tá? Só um minutinho, acabou de entrar na aula. 1, 2, 3, 4. Eu estou pedindo para ativar o microfone. Qual que é seu nome mesmo? A Giovana, coordenadora. Bom dia! Bom dia, Gê. Tá vendo, menina? Vocês estão, todo importante. A coordenadora está aqui na aula. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia, tudo bem? Espero que Bom todas... dia, tudo bem? Bom dia, meu anjo. Tudo bom? Eu falei, vou dar uma passada lá para ver como está o pessoal. Espero que todas se encontrem bem e que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês aí, porque nós estamos num momento muito difícil, mas eu sei que vocês estão aí se esforçando para que dê continuidade para se aperfeiçoar, se profissionalizar, e a gente está aqui para poder ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Tenha uma boa aula aí, viu, Tavane? Deus abençoe vocês. Obrigada, Gê. Fica à vontade aí, tá? Tá bom, obrigada, beijão. Beijo. Vamos voltar aqui. Certo. Então, meninas, a nossa aula ela vai cair em menos de 1 minuto. Então, eu vou encerrar aqui para nós e vocês voltem, viu? Que aí a gente continua a nossa aula, que ela já vai cair. Então, antes de eu passar para o próximo slide, a gente já vai começar. Não começo e cai a conexão no meio.